Gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h26, hora do café favorito. Gente, nós estamos recebendo o doutor Marcelo Oliveira, candidato a presidente da OAB do estado do Rio de Janeiro. E parece que essa é a nossa semana da advocacia aqui no programa. Já recebemos o coordenador do curso de Direito, agora há pouco, aqui no programa, o Alan Pansardes. Estamos recebendo o doutor Marcelo Oliveira, candidato a presidente da OAB Rio de Janeiro. Nesta semana, teremos entrevista também com os 3 candidatos à presidência da OAB de Volta Redonda. Esta é a semana da advocacia no programa Dário de Paula. Doutor Marcelo Oliveira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Dário. É muito gratificante estar aqui. Estou muito feliz com isso, de estar de volta à Volta Redonda. E é o seu programa, já estive aqui mais uma vez há um tempo. E é um programa que é ouvido, né, por toda a sociedade de Volta Redonda, né, de muito prestígio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu gostaria que o doutor Marcelo Oliveira falasse sobre as suas propostas para a advocacia do estado do Rio de Janeiro. O que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que vai passar a funcionar, claro, se o doutor for eleito? Sim, Dário. Primeiro eu queria deixar aqui um grande abraço para o Alan, que acabou de ser entrevistado da Unifor, sempre nos recebeu muito bem lá na Faculdade de Direito. É importante, né, ampliar esse alcance das faculdades de Direito para que mais pessoas possam se formar em Direito. Isso traz conscientização de cidadania, de alguma forma ajuda, né, que a cidade também se desenvolva. Aqui é um grande centro universitário, ali da Unifor você tem outras grandes faculdades de Direito, como a UGB. Então, assim, eu estou assim, bastante à vontade aqui. Já estive em Volta Redonda muitas vezes, não é a primeira. Acompanhei de perto alguns mandatos aqui da OAB, especialmente do meu amigo Alex Martins, que foi presidente aqui por alguns mandatos. E nessa época nós fizemos algumas realizações importantes. Aí fizemos toda a reforma da fachada da subseção da OAB, além da reforma, ampliação lá da sala de apoio e atendimento à advocacia. Mas eu queria falar aqui, Dário, de um grande problema que hoje os advogados estão enfrentando no dia a dia. E isso tem a ver com qualquer cidadão. O que eu estou falando aqui não serve só para advogados e advogadas, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, que os advogados tiram seu sustento ali da rotina do fórum, né? Exatamente com, né, o início, o trâmite, né, assim, e o fim de um processo que eventualmente o advogado é remunerado. Ele tira lá o seu sustento para a família, tendo sucesso, tendo êxito nos processos. Mas a partir do momento que o Tribunal de Justiça ele começa a desenvolver uma política que dificulta o acesso à justiça por parte do cidadão e, consequentemente, o advogado começa a ter dificuldades, inclusive, de explicar ao seu cliente por que o processo está demorando tanto. E isso afeta todo mundo, não afeta só o advogado. Quando o Tribunal de Justiça começa a estabelecer as custas judiciais, para quem não entende, né, são esses valores que precisam ser pagos para você iniciar um processo, as custas judiciais, a taxa judiciária. Quando ele começa a estabelecer valores muito altos, que a gente entende inclusive abusivos para você entrar com o processo, o que acontece? O advogado não consegue trabalhar porque o cliente não tem condições de pagar esses valores. Aí você vai me dizer, mas o cliente ele pode buscar a gratuidade de justiça, mas nem sempre se consegue a gratuidade, é muito difícil. Se você não provar uma condição de miserabilidade praticamente, você não consegue gratuidade. Você tem que mostrar contra-cheque, você tem que mostrar seu cartão de crédito, a fatura do seu cartão de crédito. O juiz às vezes faz também exigências que extrapolam o limite do razoável. Então, você pode ficar numa discussão de gratuidade por meses e meses e meses até o cidadão se cansar e desistir. Ou então ter que pagar custas, Dário, que eu não estou brincando não, são completamente desproporcionais. Só para você ter uma ideia, a gente tem os juizados especiais
judiciais, que deveriam ser, né, uma porta de entrada ali do judiciário, que serve para resolver pequenas demandas e demandas que deveriam ser mais rápidas, né? Ser muito mais simples. Essas demandas dos juizados especiais têm um limite, não é? De 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Justamente. Quer dizer, dá 50 mil reais por aí. Essas demandas eram né, pelo menos a lei tinha previsto, né, que elas fossem resolvidas de uma forma mais rápida, né, e mais barata. Sabe até quanto pode ir o valor das custas se você tiver que recorrer de uma decisão dos juizados especiais? Até 9 mil, quase 10 mil reais. Quer dizer, qual a lógica do judiciário estabelecer valores tão elevados para você poder continuar a perseguir o seu direito, né? O que se quer, na verdade, é que o judiciário entregue justiça. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse é um tema fundamental para a advocacia. Que não quer calar. Por que é que o doutor Marcelo Oliveira está levando isso para o ar? Porque custas judiciais. A OAB tem condição de ajudar o advogado nesse sentido? A OAB ela tem condições de combater essas custas judiciais elevadas. A partir do momento que ela identifica isso como um grande entrave de acesso à justiça, e isso afeta não só o advogado, que, claro, tira a sua remuneração desse trabalho, mas também o cidadão que não consegue mais, da mesma forma, acessar o judiciário, a OAB ela precisa estar atenta, especialmente a do estado do Rio de Janeiro, e eu espero que em parceria em breve com o nosso amigo Ederson, que está aqui também se candidatando à subseção de Volta Redonda, ela precisa estar atenta para poder sinalizar para o judiciário que o judiciário extrapolou qualquer limite do razoável. E não é só isso, Dário. A gente tem esses valores elevados de custas, de taxa judiciária, mas o judiciário ele vem, ao longo do tempo, substituindo parte da mão de obra que se aposenta e deixa os tribunais de concursados com estagiários. E estagiário, é claro que não vai ter o mesmo compromisso que um servidor concursado com a organização daquele cartório. Então, é o segundo grande problema. Tá? Você chega hoje em muitas comarcas do interior do estado, e eu giro bastante aí o estado do Rio de Janeiro, e o que eu encontro é uma situação em que muitas vezes o próprio magistrado não está na comarca, em que o atendimento é feito por estagiário que não tem o mesmo nível de compromisso que o servidor concursado, e para piorar tudo isso, ainda tem um outro detalhe. Muitas vezes, especialmente em juizados especiais, os magistrados estão deixando de condenar o réu, deixando de condenar o fornecedor, no caso de direito do consumidor, porque não quer que o acervo aumente, que o acervo se multiplique. Então, olha a gravidade disso que eu estou trazendo. Isso não é um problema só para a advocacia. A gente precisa ter muita atenção a esse tema, porque isso afeta todo o cidadão. Isso afeta todos que estão aqui nesse estúdio, afeta a população como um todo. O mau funcionamento do judiciário prejudica um pouco, né, o acesso aí à justiça. No caso, doutor, dos juizados especiais, por exemplo, nem sempre é o juiz que atende ao advogado e ao litigante. Como é que chama? Juiz leigo. Juiz leigo. Isso também isso também dificulta, né? Isso também dificulta, não é? Cada vez mais. A lei prevê, né? A figura do juiz leigo. O juiz leigo, em tese, faz ali que a gente chama de projeto de sentença, que é homologado pelo juiz togado. Mas, assim, cada vez que o judiciário ele abre, né, espaço para que você tenha outros profissionais com outros perfis que não são aqueles dedicados exclusivamente àquele trabalho, que é o caso de um estagiário, mesmo que durante um tempo ele esteja apenas trabalhando naquele ofício, mas não se trata disso. A questão é que ele não é necessariamente talhado para aquele serviço. Mesmo assim como um juiz leigo. Você tem o juiz togado que deveria assumir essas responsabilidades. O juiz leigo deveria ser uma exceção. O estagiário deveria ser uma exceção. O estagiário, na verdade, estagia. Ele teria que estar sob a supervisão de alguém. Mas não é isso que acontece. No final das contas, você vai substituindo gradualmente essa mão de obra por mão de obra que não é mão de obra, né, qualificada da mesma forma para esse trabalho, para essas situações. Então, o que a gente tem visto assim, é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele vai aos poucos deixando de se interessar por prestar um bom serviço público. E isso tem um efeito que a gente já identificou lá em relatórios oficiais que são divulgados do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque em 10 anos, Dário, o acervo do Tribunal de Justiça ele diminuiu de 2.800.000
200 mil processos ano para 2 milhões e 200 mil processos ano. Isso não é o efeito do acaso, não é. Isso é obra de uma postura, de uma política que está sendo traçada há muito tempo e que, né, perpassa, que atravessa vários mandatos, né, várias presidências do Tribunal de Justiça. Então, isso é uma questão bastante preocupante. Então, posso te dizer, né, em relação a propostas, que um dos temas principais que a gente vai tratar é essa disfuncionalidade que está acontecendo. Você sabe qual é um dos efeitos mais nocivos disso, mais tristes disso? É que tem advogado que está tendo que pagar as custas em nome do cliente para poder advogar. O cliente não tem dinheiro, o judiciário não concede, em determinados casos, gratuidade de justiça, o cliente vira para o advogado e diz: mas doutor, será que o senhor não pode pagar para mim aqui, antecipar esse valor? Olha a gravidade da situação. Quer dizer, você está invertendo completamente os papéis. Aí o advogado está tendo eventualmente que assumir um risco que nunca foi dele, não pode ser dele. Isso quando o advogado tem recursos, né? Não, justamente, mas esse que é o ponto. A luta pelo que o doutor Marcelo está descrevendo aqui é muito grande. O litigante não tem condição de pagar para iniciar o processo. O advogado não tem recursos também para pagar as custas. E aí o cliente, o que é que diz? Doutor, então faz o seguinte, deixa para lá. E o advogado vai sobreviver como? Exatamente. O advogado não sobrevive e o cliente também não tem o seu direito reconhecido. E a justiça não cumpre o seu papel de fazer justiça. Exatamente. A remuneração do advogado caiu muito, sabe? Caiu muito. Se você pegar também esse período, né? Se fazer esse recorte aí de 10 anos, você vai ver que a remuneração do advogado não é mais a mesma. Os colegas não estão com as mesmas condições financeiras, não têm conseguido se manter muitas vezes ativo, tem muitos obstáculos aí a ultrapassar. Agora, por exemplo, o tribunal está anunciando que vai usar a inteligência artificial para fazer as próprias decisões, as sentenças judiciais. A gente não sabe como é que isso vai funcionar. O judiciário não está debatendo isso com a advocacia, não está debatendo isso com a sociedade. Então a gente tem muito receio que, sabe, simplesmente não haja um cuidado necessário e cada vez mais, Dário, a justiça se desumanize. Eu acho que isso é um risco enorme de acontecer. E, muitas vezes, os próprios magistrados não parecem ter a consciência de como isso vai, aos poucos, deslegitimando o poder. Vai fazendo que o poder se afaste cada vez mais da população, até um ponto que, né, o próprio cidadão não veja mais a necessidade, né, de ter contato com o poder judiciário, porque não acredita mais nele. Então, assim, eu acho que isso é algo que precisa ser revertido e de uma forma assim, muito enérgica. Este é o doutor Marcelo Oliveira, candidato a presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro, que aceitou gentilmente o nosso convite para desenvolver uma teoria sobre o que ele pretende fazer em defesa da advocacia se for eleito presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. E a dificuldade do cidadão acreditar na própria justiça vai ficando cada vez maior. Essa história da inteligência artificial, o juiz ele decide de acordo com a lei, mas ele é um ser humano e ele tem coração. Ele, para aplicar a lei, ele tem que verificar também determinadas situações que a própria lei não prevê, não é, doutor? Dário, assim, a gente chama de atividade de interpretação da lei. E essa interpretação ela tem que considerar todo o ambiente. E existe algo que nenhuma inteligência artificial vai ter nunca, que é empatia. E você precisa enxergar, para além do processo, as pessoas que estão ali envolvidas, né, naquele processo. E a partir disso ter uma compreensão que extrapola o que qualquer algoritmo possa entregar. Então, assim, essa visão de que a justiça ela precisa voltar a olhar para o cidadão, que precisa permitir que o advogado trabalhe, porque se o advogado não trabalhar, isso é sinal de que tem algum problema muito grave
acontecendo, e isso significa que o cidadão, que o cliente não vai ter acesso àquele serviço que é absolutamente essencial, que é um serviço público absolutamente essencial. E para além disso, Dário, assim, a gente enxerga que a ordem ela precisa se aproximar mais do advogado. A gente ouve muito que a ordem ela não acolhe o colega, que as pessoas não se identificam com a ordem dos advogados, porque muitas vezes ela está olhando problemas que não têm a ver com o dia a dia do advogado. São questões que envolvem inclusive influências externas à própria ordem, dos demais poderes, e isso é algo que a gente rejeita assim, com muita veemência. A gente quer tirar, a gente quer fazer com que a ordem ela se volte efetivamente para a advocacia e não para outros atores, para outras questões que estão fora. Então, só para você ter uma ideia, de tempos em tempos, né, sempre que a gente é provocado pelo Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados ela tem que indicar magistrados desembargadores, né, que a gente chama de quinto constitucional. E essa lista que é formada, são 6 nomes que são encaminhados ao Tribunal de Justiça, que depois tira 3 e depois há a nomeação pelo governador. Essa lista, ela sempre foi eleita indiretamente através do Conselho. São 80 conselheiros titulares, que agora serão 90 conselheiros titulares que fazem essa escolha. Então a gente está propondo, por exemplo, que isso passe a ser escolhido diretamente pela advocacia, exatamente para que a gente consiga começar a se livrar dessas influências externas, de todo tipo de influência, mas dos poderes que de alguma forma querem interferir ali na formação dessa lista. Para que esse sistema funcione, para que esses nomes, eles de alguma forma oxigenem o tribunal, é preciso que eles sejam independentes. Então a gente acha que dar força, expressão para a advocacia, fazer com que eles sejam eleitos pelos próprios advogados, o advogado e advogada de Volta Redonda escolhendo quem será, né, um integrante dessa lista sextupla, como a gente fala, que será encaminhada ao Tribunal de Justiça. E isso é um passo importante, sabe? A gente criar independência de qualquer outra influência política. A ordem ela tem que se relacionar com os poderes, um relacionamento que tem que ser respeitoso, mas cada um no seu quadrado. Na ordem manda a advocacia. Né? Doutor Marcelo Oliveira entende então que essa lista de 6 nomes, que normalmente é preparada e depois de ser depurada, são 3 os nomes que vão, e é o governador que escolhe. A nomeação no Tribunal de Justiça é pelo governador. Nos tribunais federais, pelo presidente da República, e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo governador. Pelo governador. E normalmente há uma influência política muito grande sobre o governador. Qual é a proposta do Marcelo Oliveira, doutor Marcelo, candidato à OAB do Rio de Janeiro? Que os próprios advogados, os 90, façam a depuração dessa lista de 6 e mande para a nomeação para o governador apenas um que foi escolhido pelos advogados. Não, em verdade o que a gente gostaria é que essa lista de 6, porque a ordem ela sempre escolherá a lista de 6. Essa lista de 6 ela vai ao Tribunal de Justiça, que tira 3 e o governador nomeia 1. Essa dinâmica a gente não consegue mudar. Mas o que a gente consegue mudar é que ao invés de se fazer a eleição indireta, quer dizer, apenas aqueles conselheiros da ordem que serão escolhidos na próxima segunda-feira, exatamente essa eleição de que a gente está participando. Então, ao invés desses 90 conselheiros escolherem os 6, que isso seja escolhido por eleição direta de todos os advogados do Estado. Um colégio eleitoral de 150 mil advogados e advogadas. Então, essa é a intenção, que a gente tenha uma eleição mesmo, e isso, Dário, não seria uma inovação do Rio de Janeiro. Já tem mais de 10 estados que fazem eleição direta para desembargadores do tribunal. Olha que interessante, né? Você muda um pouco a dinâmica. Eu tenho comentado que os poderes executivo e legislativo, eles são muito falados porque você tem eleições de 4 anos. Então a gente acabou de ter uma eleição municipal e naturalmente que há uma discussão, né, muito intensa sobre esses cargos. Queria inclusive parabenizar o prefeito Neto pela reeleição. Então você tem uma discussão muito intensa sobre esses cargos, mas você não tem uma discussão sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito opaco. Então, se você, por exemplo, né, passa a ter uma eleição direta para o cargo de desembargador do quinto constitucional da OAB, você já muda essa dinâmica, você começa a se tornar mais independente dessas forças e desses poderes. Que o doutor Marcelo encontrará para que isso se modifique
no caso da sua eleição, doutor? Isso a gente faz através de mudanças no âmbito da própria OAB do Rio de Janeiro. Tá? Assim como outros estados fizeram, a gente passa a prever que você vai fazer, né, essa eleição, essa formação da lista pelo voto dos advogados e advogadas. Quer dizer que não se trata de invenção da roda. Nada, isso já existe. Já existe. Eu acho que o Rio de Janeiro está atrasado. Então, assim, a gente tem que, se aproximar mais da população, se aproximar mais dos advogados e advogadas. A gente hoje vem com uma chapa de oposição, né? A situação, ela tem lá suas plataformas, mas a gente tem uma compreensão desse sistema de ordem. Já estive na ordem trabalhando, conheço profundamente a ordem, sei o que alterar. O que estava faltando, Dário, é a caneta, né? Porque assim, sem caneta, infelizmente, a gente não consegue mudar muita coisa. Vou colocar a caneta na muito sua obrigado, mão. Obrigado, Dário. Obrigado, vou usar essa caneta aqui, vai ser importante. Mas é isso, assim, acho que ter a possibilidade, né, de fazer essas alterações, fazer com que isso esteja na prioridade da pauta política, né? Como se diz, às vezes o que falta é vontade política. Então, que isso, nesta eleição, que prevaleça, né, um formato de ordem que seja mais acessível, que seja mais próximo do advogado, da advogada, que de alguma forma, né, se importe mais, tenha mais empatia. Então eu estou cobrando isso do judiciário, mas a ordem também precisa ter mais empatia em relação aos advogados, né? Maior participação. Sem dúvida nenhuma. Doutor Marcelo, foi um prazer recebê-lo todo meu, aqui. Dário. Estamos às suas ordens mais uma vez. Prazer grande e lhe desejamos boa sorte. Muito obrigado. Tudo vai depender do seu trabalho, né? Muito obrigado. Agora não basta inspiração, é preciso muita transpiração. Mas isso aí tem de sobra. Um grande abraço ao doutor Marcelo abraço a todos os ouvintes de Volta Redonda. Uma enorme alegria estar aqui. Candidato a presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário